E aí, gente, beleza? Meu nome é Fernando Portela, professor de Biologia do Instituto Federal de São Paulo e vamos aí falar hoje sobre os vírus, né? Então, começamos a falar da classificação biológica e eu falei para vocês que os vírus pertenciam a um grupo aí distinto, né, de seres vivos. Muitos cientistas ainda nem o consideram um ser vivo, como eu havia dito na aula anterior, porque os vírus aí, eles não têm estrutura celular e são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, como eu falei, eles não têm um arranjo celular com membrana plasmática, citoplasma, DNA, RNA, ribossomos, né? Então ele não forma todas essas estruturas necessárias para síntese proteica e para atividade metabólica típica dos seres vivos e típica das células aí, né, que formam os seres vivos. Então, o vírus, embora ele não tenha atividade própria, ele não tem metabolismo próprio, quando ele parasita o meio intracelular, né, o meio interno da célula, ele consegue ter atividade, ele se multiplica, ele se replica, ele produz as proteínas de que ele precisa, ele monta várias cópias dele e daí ele mata a célula hospedeira e se dissemina, se espalha para o ambiente e contamina novas células hospedeiras e assim ele vai parasitando e se multiplicando incessantemente, né? Num ciclo contínuo biológico. Então, o vírus, como eu falei, ele é formado por um material genético, que é DNA ou RNA, que a gente vai ver que tem um papel importante na classificação utilizada para os vírus. Né? Então, esse material genético é o ácido nucleico, ele está organizado lá no meio dele, aqui, esse aqui todo retorcidinho, como se fosse um colarzinho de pérolas, né? Esse aqui é o material genético. Em volta desse material genético, a gente pode ter uma cápsula com proteínas e carboidratos, que é chamada de capsídio, né, que é onde está organizado esse material genético lá dentro. E por fora do vírus ele pode ter um envelope, que é formado aí por material lipídico, uma camada de gorduras, né, que fica em volta ali do vírus e que acaba protegendo essa região interna, que é onde está o material genético. E nesse envelope, muitas vezes a gente tem proteínas acopladas, que são proteínas do tipo spike, que a gente fala, que são os peplômeros que estão aqui. E essas proteínas são as que reconhecem a célula hospedeira e se ligam à célula hospedeira, permitindo a transmissão do material genético do vírus para a célula hospedeira, para ele poder parasitar. Então, esse envelope ele é fundamental para o reconhecimento da célula hospedeira, e é ele que vai ser responsável aí por ser esse meio de comunicação entre o vírus e o meio interno da célula hospedeira. Então, quanto à forma, né, os vírus têm as formas mais variadas possíveis, né? Só que daí a gente classifica de acordo com esse tipo principal aí de material genético que ele apresenta e de estrutura externa, que é aquele envelope que a gente falou ali atrás. Então, a gente tem vírus que são chamados de envelopados, que são esses aqui da esquerda, que tem essa camada externa de gorduras, né, por fora do capsídeo lá, que a gente falou, tem uma camada externa de gorduras com proteínas acopladas aqui, que são os peplômeros ou proteínas spike. Beleza? E o material genético também vai diferenciar esses vírus em vírus de RNA ou vírus de DNA, que eu falei que os vírus não têm os dois componentes, como as células dos demais seres vivos, né? O vírus tem só um tipo de material genético. Então ele pode ser de RNA ou de DNA e ele pode ser envelopado, que é com essa camada de gorduras e proteínas por fora dele, ou não envelopado. Então o meio externo já está em contato direto com o capsídeo, que é aquela camada de carboidratos e proteínas que envolve o material genético do vírus, também podendo ser de DNA ou de RNA. Então ele é DNA ou RNA, envelopado ou não envelopado. Tem uma reportagem bem bacana aqui da Super Interessante de abril, que vale a pena vocês entrarem e darem uma olhada, tá? É um link que está disponível aí para vocês aqui no material, é só copiar isso aqui e pôr na internet, que vocês vão achar a reportagem lá da Super Interessante, e é bem legal que ele fala exatamente sobre os vírus, sobre o mecanismo que eles utilizam para parasitar as células, né, e há quanto tempo esses caras nos acompanham, né, acompanham os seres vivos. Então, desde o momento que surgiu a vida, provavelmente surgiu o vírus capaz de parasitar esta vida. E as formas aqui, gente, tem formas bem curiosas, né, como é o caso aqui do vírus bacteriófago, que tem uma estrutura
externa bem complexa, com uma cauda, né? Uma região do pescoço e cabeça toda organizada, né? Tem outros que parecem mais com a estrutura do vírus que a gente vê aí do SARS-CoV, né? Então a gente vê aqui o vírus do HIV com uma forma bem semelhante, né? Com essas proteínas spike, essa estrutura mais globular, né? Parecendo um ouriço aí. Essa é uma estrutura bem comum. Aí tem vários outros vírus, né? Cada um com um formato distinto. Aqui o vírus do Ebola com um formato bem peculiar também. Então essas formas são variadas. O importante é saber se ele é de DNA ou RNA, se ele é envelopado ou não, tá? Mas isso é só também para curiosidade, não vai ser cobrado de forma alguma. O que é cobrado geralmente é a fisiologia, como que ele faz para parasitar o meio interno de uma célula. Aqui só por curiosidade também, né? Isso aqui não é cobrado de jeito nenhum. Segundo a classificação, né, de Baltimore, que é a proposta para os vírus, né? Então temos a classificação lá proposta por Linneu para todos os seres vivos. Só que no caso dos vírus, como eles são seres vivos à parte, eles têm uma classificação própria deles, né? Que é a classificação de Baltimore. E daí classificam em 7 grupos principais. Então temos aqui os vírus de DNA, né, que são 3 tipos aqui, e temos os vírus de RNA. Qual que é a diferença? O vírus de DNA, gente, ele já vai codificar, a partir do DNA dele, ele codifica um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro já produz as proteínas do vírus. Certo? Aí, esse cara aqui já vai produzir as proteínas que ele precisa para ter o metabolismo. Tem o vírus de DNA, que é um pouquinho diferente aqui, que ele faz uma transcrição reversa, que a gente vai ver ali, né? Depois no vírus de RNA, que é mais comum que isso aconteça. Mas pode acontecer de produzir a partir do DNA, produz um RNA, esse RNA é usado para produzir um novo DNA a partir dele, e daí esse DNA é que vai desencadear a produção de um novo RNA mensageiro para a produção das proteínas virais. Então são os caminhos metabólicos distintos que fazem com que a gente classifique esses grupos em diferentes caixinhas, vamos dizer assim, né? E os vírus de RNA, e a gente tem vírus de RNA positivo, RNA negativo, tem vírus que pode desempenhar as duas funções. Então eu tenho aqui o vírus do grupo 3, o RNA já é o RNA mensageiro, que já produz essas proteínas virais e vai multiplicar aí todas as estruturas que o vírus precisa para se reproduzir. A gente tem um RNA positivo, esse RNA positivo ele precisa ser transformado em um outro filamento de RNA, que é o RNA mensageiro, aí ele vai produzir as proteínas virais. Temos o outro grupo, que o RNA é chamado de RNA negativo, ele já é o RNA que vai desencadear a produção das proteínas. Qual a diferença deste RNA para este RNA? É que aqui é uma exceção, existe um RNA que é de fita dupla, tá, gente? Então ele tem uracila na constituição, mas ele tem fita dupla, é uma exceção, porque nós aprendemos que o RNA tem sempre fita simples. O mesmo acontece aqui para o DNA. Tá? O DNA a gente aprende sempre que ele tem fita dupla, só que neste caso, o DNA aqui é de fita simples, aí produz uma fita complementar para depois produzir o RNA e produzir a fita de proteína aqui que ele precisa. Então, os mecanismos biológicos para que ele consiga se reproduzir, eles se diferenciam. E de acordo com essas diferenças, eles separam em grupos. E aqui é o caso do vírus da AIDS, né? Que é um vírus de RNA, que daí tem uma enzima junto com o vírus, né? Que é uma característica típica desse grupo, que é chamada de transcriptase reversa. Essa enzima produz, a partir do RNA, um DNA viral. Esse DNA vai servir para a produção de um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é que vai produzir a proteína viral. Tá? Mas isso aqui é mais curiosidade, como eu falei para vocês, só para vocês entenderem que os vírus desencadeiam diversos mecanismos distintos para eles conseguirem se replicar, produzir as proteínas que eles necessitam dentro da célula hospedeira. Beleza? Lembrando que tudo isso ocorre dentro da célula hospedeira. Se não for parasitando uma célula, ele não consegue fazer nada disso aqui. Então aqui tem dois esquemas, né, mostrando como ocorre a reprodução
dos vírus, né? Então aqui o mais clássico de todos, que aparece em todos os livros didáticos, né, são os vírus que são chamados de bacteriófagos. Então são vírus que matam bactérias. Tá, então esse vírus bacteriófago é aquele que tem a cauda lá, que a gente viu lá no desenho, lá no primeiro slide. No segundo, aliás. Então ele tem a cauda, o pescoço, a cabeça. Aquela cauda serve para reconhecimento da membrana da célula hospedeira, aí ele se liga a essa célula hospedeira e quando essa cauda se liga, ele introduz o material genético dele dentro da célula hospedeira. Então esse material roxinho aqui é o material genético da célula hospedeira e o rosinha que ele está introduzindo é o material genético do vírus. Beleza, aí introduzido o material genético aqui do vírus na célula hospedeira, ele pode tomar dois caminhos, que a gente chama de ciclo lítico, que é o que provoca a lise celular, o rompimento celular, a morte da célula, e lisogênico, que é o que não provoca a morte da célula. Tá? Como assim? Então, esse material genético foi introduzido, se pegar o ciclo lisogênico como caminho, o que acontece? Vamos supor que a célula que ele acabou de invadir é uma célula que ia se dividir, ela estava em crescimento e ia se dividir, se multiplicar. O material genético, como o código genético é universal, o material genético ele se acopla no meio do material genético da célula hospedeira, ela não reconhece ele como estranho, e na hora de duplicar o material genético dela para a divisão celular, ela duplica também o do vírus. E as duas células filhas dela, da célula hospedeira, vão conter o material genético do vírus aqui dentro dela, sem ela perceber. Aí eu tenho duas células com o material genético já do vírus duplicado e infectando essas duas células sem ela perceber. Aí essa célula vai entrar, consequentemente, após a divisão dela, no ciclo que a gente chama de ciclo lítico. O que é o ciclo lítico? Esse material genético do mesmo jeito se acopla ao DNA principal, aí ele começa a produzir um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro produz proteínas virais e essas proteínas virais começam a montar vários vírus dentro da célula hospedeira, até que o acúmulo de vírus é tão grande que rompe a célula, provoca lise celular, por isso é chamado de ciclo lítico, e daí novos vírus são eliminados no meio e vão procurar novas bactérias para se reproduzir dentro delas. Tá? Aqui também tem uma representação similar, só que aqui é um vírus envelopado, né, que eles colocam aqui, não é aquele bacteriófago que tem a estrutura mais complexa, é um vírus envelopado. Aí esse envelope há um reconhecimento da membrana celular da célula hospedeira, introduz o material genético dentro da célula hospedeira. Esse material genético vai sofrer o processo de transcrição em RNA mensageiro, esse RNA mensageiro é traduzido em proteínas. Aí essas proteínas vão sendo montadas, vão sendo formados novos vírus, até que ocorre a lise celular e esses vírus novos são liberados no meio externo. Beleza? Então, essa reprodução é a reprodução mais típica aí de acontecer dentro de uma célula hospedeira aí por parte do vírus. Beleza? Então aqui, gente, só para vocês entenderem, né? Quando a gente falou lá do ciclo reprodutivo, no anterior aí era mais em relação aos vírus de DNA, né, que tem aquele ciclo onde ele introduz o DNA se acopla ao DNA principal da célula hospedeira, a célula hospedeira replica o RNA mensageiro daquele RNA viral, daquele DNA viral. Aí esse RNA mensageiro viral vai produzir as proteínas que o vírus precisa para montar essa estrutura e vai duplicar também aquele material genético do vírus lá dentro e montando vários vírus dentro dessa célula hospedeira e libera novos vírus com o DNA já viral dentro deles, certo? Aí quando eu falo de vírus de RNA, aí tem uma classificação que a gente viu lá que divide naqueles grupos, né? O vírus de RNA ele é classificado em vírus de RNA negativo, RNA positivo e retrovírus, né? O que diferencia? A forma como eles realizam essa síntese proteica e essa duplicação do material genético deles. Então, o vírus de RNA negativo, que é esse primeiro aqui, então o negativo é o amarelinho. Esse RNA negativo serve para a produção de um RNA positivo, que é o complementar a ele, que seria o azulzinho.
Aí esse azulzinho, que é o positivo, ele serve de cópia de novo, né, como fita complementar, do novo RNA negativo que ele está produzindo. Então eu tinha um amarelinho, a partir do amarelinho foi feito o azulzinho, e o azulzinho é tomado como base para fazer um novo amarelinho. Aí faz várias cópias do RNA negativo lá, que fazia parte do RNA viral original. E ao mesmo tempo, esse RNA positivo também produz proteínas que vão fazer parte do envoltório aí do vírus e vão montar esse vírus aqui. Certo? Então, esse é o RNA negativo. O RNA positivo é o azulzinho, está aqui. Esse RNA positivo ele serve de molde para produzir um RNA negativo. Esse RNA negativo produz várias moléculas de RNA positivo, então de forma similar ao lado de lá. E ao mesmo tempo ele também contribui para a formação das proteínas. Só que quem produz as proteínas é o RNA positivo. Então o RNA negativo ele não é capaz de produzir as proteínas do envoltório dele. Ele precisa produzir um RNA positivo para ele produzir proteínas que formam o envoltório. E ao mesmo tempo ele serve de molde para produzir o RNA negativo que faz parte desse vírus. Já o positivo, ele produz um negativo que serve como base para replicar vários positivos que formam ele. E esse RNA positivo é o que é responsável por produzir também as proteínas, e esses dois vão fazer parte do vírus ali a partir do RNA positivo, né? E o último, que é o que é mais comumente comentado, porque é o do vírus da AIDS, né? É o chamado de retrovírus. É aquele que tem um RNA e junto com esse RNA já tem também dentro da estrutura do vírus uma enzima chamada de transcriptase reversa. Essa enzima ela é capaz de produzir um DNA a partir do RNA. O comum é que o DNA sirva de molde para um RNA mensageiro. Mas aqui é o contrário, eu tenho um RNA e a enzima consegue fazer o inverso. Ela produz um DNA de fita dupla a partir desse RNA. Este DNA de fita dupla serve de molde para a produção do RNA original, lá, que faz parte do material genético do vírus, e ao mesmo tempo ele serve aqui de molde para síntese proteica. E daí esse cara que foi produzido a partir de um DNA que foi criado a partir do RNA principal do retrovírus, forma novos vírus de RNA aqui, ou de retrovírus, que contaminam novas células com esse envoltório aí, formado por proteínas. Beleza? Então são caminhos distintos, mas que são tomados aí principalmente, né, por vírus de RNA. Tá? O mais importante aqui nesse exemplo, geralmente que aparece em exercício de vestibular, é o vírus retrovírus aqui, que tem a enzima transcriptase reversa, é o que ele tem de diferente dos demais. É isso que é o mais importante aqui. Tá? Enquanto que os vírus de DNA introduzem o material genético, ele se acopla ao DNA principal, a célula produz cópias desse DNA e também produz RNA mensageiro a partir dele, que produz as proteínas virais que fazem parte da cápsula, e o material genético vai ser encaixado dentro dessa cápsulazinha e os vírus vão ser libertados com a morte celular da célula hospedeira. Aí aqui nós temos, né, o vírus SARS-CoV-19, né, que é o causador da doença COVID-19. Então o vírus é o SARS-CoV, que é o mesmo vírus da SARS, né, que já era a síndrome aguda respiratória, né, que já tinha surgido aí no começo do nosso milênio, aí, certo? No começo desse século. Então, ou do 2005, né, que apareceu. Então a SARS-CoV, ou a SARS-CoV-19, é uma variante daquela primeira gripe, daquele primeiro surto que já teve da síndrome aguda respiratória, que foi a SARS. Certo? Então ela surgiu lá em 2005, se eu não me engano, e a Covid aí é uma variante deste vírus, e ele tem essa característica, né? Ele é um vírus de RNA, então a gente aqui tem o RNA, seria esse risquinho na parte central, né? As proteínas que acabam
formando o capsídeo aqui, né? Seriam essas bolinhas que envolvem tudo isso. Então, essa estrutura aqui do RNA fica junto com o capsídeo, numa forma um pouquinho diferente dos demais, né? Que a gente sempre via, o capsídeo em volta, o material genético no meio. Aqui não, já eles estão juntos, né? Unidos aqui. Aí em volta a gente tem essa camada de gorduras, que é o envelope, que tem também proteínas, que são as proteínas spike. Essas aqui é que são identificadas pelo nosso organismo como estranhas também, tá? É a partir destas proteínas que há o reconhecimento celular. Então, o vírus reconhece a célula hospedeira através dessas proteínas. E as mutações que ocorrem geralmente se devem a mutações nessas proteínas que fazem com que determinados medicamentos, determinadas vacinas não reconheçam mais. Por quê? Porque o estudo das vacinas é baseado na característica bioquímica destas proteínas, geralmente. Tá? Aí se tem uma mutação e altera a proteína, aí não há mais esse reconhecimento e a vacina não tem a mesma eficácia, né? Que são as variantes que surgem aí com mutações ou pequenas alterações no material genético do vírus. Como ele tem uma organização genética muito simples, qualquer alteraçãozinha pode ser uma mudança fisiológica muito grande, né, no mecanismo de reprodução dele e do reconhecimento das células de defesa. Então, isso é uma adaptação evolutiva do próprio vírus, nessa capacidade de mutação, que dificulta que a célula hospedeira tenha ferramentas para combater, certo? Então, nós temos aí a Covid, né, como a principal doença do momento, mas temos várias outras que são causadas por vírus, e a gente pode até fazer como uma aula extra para vocês, um tema só sobre essas doenças, tá? Então eu só coloquei aqui como exemplos várias doenças virais que são comuns aí na população, né? Então, a poliomielite, a AIDS, catapora, cachumba, sarampo, rubéola, raiva, herpes, gripe ou resfriado, febre amarela, dengue, HPV e hepatite, né? Tem hepatite bacteriana também, tá? Hepatite é uma inflamação do fígado, né? Ela pode ser hepatite bacteriana ou hepatite viral, tá bom? Mas todas essas doenças aqui são causadas por vírus de diferentes tipos, vírus de RNA, vírus de DNA, retrovírus, né? E que têm mecanismos parecidos, né? Eles usam o metabolismo da célula hospedeira para eles se multiplicarem e daí eles matam a célula hospedeira e com isso eles vão danificando o funcionamento de determinados órgãos e sistemas e acabam levando ao desenvolvimento de doenças, tá bom? E daí a gente pode fazer uma aula à parte só sobre essas doenças, como se prevenir, qual a forma de transmissão, né? Qual o mecanismo que o vírus utiliza para se reproduzir. E daí a gente trata dessas doenças, porque geralmente aparece uma doença ou outra, uma reportagem em vestibular sobre isso, né? Então é interessante que a gente trabalhe uma aula à parte, mas vai ser uma aula extra para vocês, tá? Eu não vou cobrar isso em prova, tá bom? Então, valeu, gente. Essa aula de vírus se encerra por aqui. E daí, a partir da próxima aula, a gente entra nos domínios propriamente ditos. Veremos primeiro o domínio bactéria e arqueia, e depois entraremos no domínio eucária, que daí a gente vai até o final do ano dentro do domínio eucária, falando aí dos 4 reinos que estão dentro dele. Ok? Então, agradeço a presença de vocês. Uma boa noite, no meu caso aqui. Não sei no caso de vocês. Espero que a gente se encontre em breve e vocês possam tirar as possíveis dúvidas que vocês tenham e esclarecer ao máximo o assunto que foi tratado hoje. Muito obrigado, até mais.